dessa semana, as temperaturas subiram radicalmente. Todo mundo passando muito calor e essas ondas de calor pretendem aumentar. Essa questão da mudança climática que veio para ficar é o nosso tema do Agenda Econômica de número 27, da semana do dia 25 de setembro. Eu, Zeca Ruas, estou mais uma vez com meu amigo Saulo Abuchedi para discutir esse tema que é econômico, é físico, é ambiental e, de certa forma, discute o futuro da humanidade, certamente. Saulão, por onde a gente pode começar essa brincadeira? Salve, salve, Zeca, salve, salve todos e todas. Essa semana assustou muita gente, né? E tem um ponto aqui na discussão ambiental que é muito importante para todos saberem, né? As mudanças climáticas, elas não acontecem de maneira linear, né? Então, esses saltos que a gente observou, né, nessa semana e nos anos anteriores, meses anteriores, esse tempo maluco, né? E um tempo cada vez mais maluco, né, em comparação aos períodos anteriores, mostra que as mudanças não são lineares. Então, a percepção de que o aquecimento global é algo concreto e real vai ser cada vez mais presente aqui, né, mais massificado essa percepção, né? E é isso que a gente viu essa semana. O que a gente vai tentar entender aqui, de certa forma, caracterizar essas mudanças, né, Zeca? O que significa a emergência climática, né? Quais são os principais dados, os principais indicadores, e falar um pouco sobre os efeitos, os impactos e as políticas, né? Muito bem. Vamos começar então por aqui. Eu acho que tem uma história que é meio longa. Eu gosto do termo emergência climática, porque de fato é o lugar onde nós estamos nesse momento, né? É urgente a ação e contrasta completamente com os resultados das ações que já vêm sendo tomadas, né? Então é meio desesperador quando a gente olha os relatórios, né, que os cientistas escrevem sobre qual é o estado que nós estamos atualmente, né, os desafios que vão aparecer a partir de agora, né, e o lugar que nós estamos, né? Você citou o caso aqui, a gente citou aqui o caso do Brasil nesse momento, mas certamente outros casos são ainda mais marcantes, né? Então, recentemente teve o caso da Líbia, né, que teve um problema gravíssimo que tem a sua origem numa questão climática, né, no aquecimento, né, do mar, que provocou uma mudança, né, num furacão, e que o furacão, na sua intensidade, provocou a ruptura de barragens e um alagamento que matou milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, né? 13 mil pessoas, até onde a última contagem eu tinha visto. Mas se a gente for retrocedendo essas contas, a gente vai encontrando a cada ano cada vez mais eventos como esse. A discussão do meio ambiente já é uma discussão que já vem e se inicia, né, nos anos 70, ela vai ganhando importância a partir do protocolo de Kyoto e da Eco 92 aqui no Brasil, né, o protocolo de Kyoto um pouquinho posterior. Percebe-se que a ação humana é decisiva sobre esse aquecimento. Em 2015, a COP, né, teve um acordo de Paris, né, com o estabelecimento de metas dos países de redução, né, de gases causadores do efeito estufa, e com a meta de tentar garantir que o mundo não se aquecesse em 1,5 grau ou acima de 2 graus Celsius, comparado com a era pré-industrial, né, que é o parâmetro para enxergar o que é o aquecimento global, né? Nós já não estamos conseguindo, né, e as últimas COPs, né, os últimos relatórios do IPCC dão de que também não seja possível, né? Saulo, por onde a gente começa aqui a mapear isso que parece difícil de se entender, né? Porque essa ideia de aquecimento global, né, mais do que a média do aquecimento, é também, como você mencionou, essas não linearidades, né? Os eventos são as oscilações no clima são muito mais intensas. Então a média sobe, mas o calor pode chegar a temperaturas muito maiores, assim como a chuva pode chegar em valores muito maiores, as secas podem ser muito maiores, os frios podem ser muito mais intensos. Então o mundo muda de uma forma que economicamente vai afetar a gente de forma significativa, certo? Exatamente. Acho que a primeira coisa importante quando a gente fala sobre as mudanças climáticas e as mudanças do meio ambiente de maneira geral é que a gente seja realista. Eu vejo que a gente está num discurso muito fora da realidade, né? É um discurso ilusório, de certa forma. É como se
as ações individuais, a gente pode até falar isso mais para frente, mas as ações individuais fossem suficientes, né? Como às vezes eu vejo um discurso como se todo mundo tivesse realmente comprometido com o discurso ambiental, né? E isso é muito difícil. O meio ambiente se tornou uma mercadoria muito importante hoje no nosso sistema, né? Falar do meio ambiente se tornou mais importante do que ações concretas, né, que combatam a emissão de gases do efeito estufa que levam aí ao aquecimento global, como a gente começou o programa hoje. Então, hoje falar do meio ambiente virou uma mercadoria. Por isso, o grande debate do greenwashing nas empresas, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, né? O que é o greenwashing, né? A lavagem verde. As empresas que falam que são sustentáveis, né? Anunciam ao mercado que são sustentáveis, mas, na verdade, não tomam ações, né, não, concretas de combate às emissões de gases de efeito estufa e ao aquecimento global. Então, na verdade, elas usam o discurso ambiental justamente para se posicionarem de maneira competitiva no mercado. Então, a gente precisa sair desse discurso ilusório, a gente precisa ser realista. Qual que é a realidade? A realidade, como você bem disse, Zeca, é que a gente não vai cumprir boa parte da Agenda de 2030. Eu não estou sendo aqui pessimista ou alarmista, né? Eu estou sendo realista. A Agenda de 2030 não será cumprida. Aquela meta de não ultrapassar 1,5 graus Celsius, né, de elevação da temperatura global em relação à média ali, né, pré-industrial, ela não vai ser cumprida. Na verdade, para ser cumprida, para a gente conseguir impedir a elevação para além dos 1,5 graus Celsius, a gente teria que fazer coisas que são inimagináveis. Eu só vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Zerar a produção de petróleo e gás nos países desenvolvidos até 2034. Isso não vai acontecer até 2034, certo? Diminuir substancialmente, né? E a gente vai falar sobre a transição energética, né? Mas diminuir substancialmente a produção a partir do carvão, das termoelétricas, né, até 2030, 2040. Também isso é muito difícil de acontecer, porque quando a gente olha para os países periféricos, boa parte dos países periféricos dependem aí dessa fonte de energia do carvão. Então, nós temos, na verdade, que olhar para a Agenda de 2030 como algo improvável, extremamente improvável, para não falar impossível. E a partir daí, a gente começar a trabalhar com coisas mais concretas, né? Com redução de fato da emissão. Só que aí, o que acontece, né? Quando a gente fala da redução da emissão, a gente está falando, eu estou só anunciando coisas que a gente vai conversar mais para frente, né? Nós estamos falando aqui de redução da produção, né? Em uma forma de repensar o consumo, repensar o nosso sistema produtivo, né? Questões muito estruturais e muito profundas, e questões que as empresas, os atores econômicos não estão dispostos a conversar, né? Então, o discurso que é necessário para o debate realista, ele está muito distante do discurso hoje, que é muito ilusório, né? Que trata a proteção ambiental, né, sem olhar, muitas vezes, para o necessário, né? Sem olhar para o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje? Vamos ultrapassar 1,5 graus Celsius. A temperatura já aumentou 1,2 graus em relação ao período pré-industrial. Estamos próximos do 1,5. Né? Então, essa é a realidade. Eu acho que, para a gente caracterizar bem, inclusive, essa coisa quais são as complicações que isso vai gerar, de novo, eu retomo o exemplo aqui dessa questão da Líbia, né? O que se imaginaria é que aquele tipo de ciclone ele teria um comportamento de uma forma. Ele não assumiria sua vertente mais agressiva se não tivesse acontecido o aquecimento dos mares ali naquele momento. Então, o que nós estamos falando aqui, de fato, esse aquecimento mais do que, vou aumentar o calor um pouquinho, né? Vou subir um pouquinho o ar-condicionado, eu vou comprar um ventilador mais potente ou alguma solução paliativa que vai resolver o problema. Não, no fundo nós estamos falando aqui de mudanças severas
na estrutura da produção agrícola, mudanças severas nas condições de existência de algumas populações que são mais vulneráveis a enchentes, né? Então, nós estamos falando aqui de eventos climáticos que vão começar a afetar a economia de maneira profunda ao longo dos próximos anos, né? O relato que você deu aqui de que a gente tem que ser realista, né? O último cenário que eu tinha visto antes de 2028, é possível que a gente já chegue a 1,8 de aquecimento. Né? É difícil de prever, né? E as estimativas têm um range bastante grande, mas é alguma coisa entre 1,3 e 1,8. Então, 1,5 foi pulverizado completamente como estimativa. E o que os cientistas já diziam no relatório do IPCC é que os 2% vão trazer consequências difíceis de serem manejadas. Né? Então, a gente vai ter situações que a gente já conhece, né? Ou seja, furacões, né? Geadas, inundações, esses eventos que a gente já conhece vão acontecer, só que numa intensidade muito maior. Exato. Né? E impacto sobre a economia. Né? Sim, de maneira geral, a gente pode pensar, né, em alguns impactos sobre a economia. Um primeiro impacto do ponto de vista produtivo, né, porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Não sei quem consome azeite de oliva, né, azeite extra virgem importado, e vocês perceberam que o azeite está muito mais caro, né, hoje do que no ano passado ou num passado recente. Por que o azeite está mais caro? Né? Por conta do aquecimento global. Isso, inclusive, foi matéria na imprensa, discussões de outros podcasts. Você tem ali o impacto das temperaturas elevadíssimas na Espanha, né, que é uma grande produtora de azeite mundial, e isso afetou a produção, diminuiu drasticamente a produção de azeite na Espanha, afetando os preços desse produto no mercado internacional, inclusive no Brasil. É muito difícil que esse preço volte a cair num futuro próximo, justamente por esse efeito sobre a produção. Então, o aquecimento global pode gerar impactos sobre a produção agrícola, né, gerando impactos sobre os preços do ponto de vista mundial. Tem muita gente falando que isso pode gerar uma inflação, né, do ponto de vista mundial, a partir desses choques de oferta, uma inflação mais resistente à queda. Né? Ao mesmo tempo, o aquecimento global e a degradação ambiental de maneira geral sempre impacta as populações mais pobres, né? Aquelas populações que estão mais desassistidas em relação aos impactos da degradação ambiental sobre a vida, né, material. Então, por exemplo, as inundações, as tempestades, os ciclones que a gente viu, afeta e mata quem primeiro? Né? Vai impactar as populações que têm esses deslizamentos de terra. Então, todos esses efeitos do aquecimento global, né, vai impactar a geração de emprego e renda dessas famílias. Essas famílias vão ter muito mais dificuldades, principalmente aqueles trabalhadores informais, de conseguirem emprego e renda por conta, né, de dificuldades de se locomover, de ter moradias, de ter condições para ir trabalhar, na verdade, para obter renda. Né? A degradação ambiental também pode afetar trabalhadores que trabalham expostos ao sol, à chuva, à poluição. Esses trabalhadores terão uma menor produtividade do trabalho por conta disso, então tem efeitos sobre a produtividade. Então, é interessante a gente observar esses efeitos sobre a economia, porque para a classe média, muitas vezes, classe média alta, o aquecimento global e a degradação ambiental estão muito distantes. De fato, eles estão distantes. Mas eu acho importante falar sobre os impactos sobre a economia, porque esses impactos sobre a economia podem chegar primeiro, né, em comparação aos impactos naturais. Então, pode ser que você, né, que mora num bairro com uma infraestrutura excelente, né, distante ali dos efeitos do aquecimento global, você esteja protegido, né, do ponto de vista dos desastres ou dos efeitos do aquecimento sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Mas
você não necessariamente está protegido dos efeitos do aquecimento global sobre a economia. Um dos setores no Brasil, por exemplo, que certamente seriam mais impactados em termos agrícolas é o setor da soja. Sim. Né? Os estudos dão conta de que a soja certamente é o primeiro a ser afetado. Óbvio, você pode tentar adaptar, que é uma discussão que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Tentando desenvolver variações genéticas, né? Ou adaptações, né? que consigam lidar um pouco com as mudanças no ciclo de chuva, com a mudança nas temperaturas, né? Mas certamente é um problema. E a soja é certamente o nosso principal produto do nosso agronegócio. Então afeta aí sim também uma parte da nossa elite, a elite mais ligada ao setor agropecuário. Exato. Né? Enfim, e como é que a gente está tentando solucionar isso? Pensando de novo aqui, a gente fala de Brasil, a gente faz esse vai e volta, vai para a Líbia, não passamos pelo Paquistão, que também é outro lugar que foi alagado e que morreram milhares de pessoas, enfim, mas, portanto, o ponto esse é um problema global, né? A solução para o aquecimento global, né? A emergência climática é uma solução global, né? A solução que está tentando ser apresentada desde o protocolo de Kyoto, de certa forma, é a discussão dos créditos de carbono. Né? De maneira simplificada, para quem não conhece, a ideia dos créditos de carbono é você dar um preço para aquele agente econômico, aquela empresa, aquele empreendimento que conseguir promover uma redução da emissão de gases causadores de efeito estufa. A forma como você contabiliza isso, a forma como você vai organizar isso varia, mas o crédito de carbono basicamente é isso. Essa empresa que reduziu a poluição, reduziu a emissão de gases causadores de efeito estufa, recebe um crédito que pode ser vendido no mercado e ela ganha com isso. E uma empresa que tem menos condições de reduzir essa poluição, porque tem um processo produtivo mais poluente mesmo, ela pode comprar esse crédito e continuar produzindo. Essa é a lógica geral, né? E ela parece excelente no papel, porque na prática você criaria um mercado e aí o próprio funcionamento desse mercado criaria as condições para que automaticamente as empresas que têm mais condição de reduzir poluição compensassem esse processo. Isso já está sendo tentado fazer desde os anos 90. E o que a gente tem assistido é justamente o que a gente começou falando aqui. Os resultados são horrorosos, né? A tentativa de conter o aquecimento global foi completamente fracassada até o momento. E essas ferramentas, por mais que elas tenham avançado, né? Eu estava vendo e lendo uma discussão sobre o anexo 6 do Acordo de Paris, que é como você vai implementar esse crédito de carbono em termos globais, porque você tem muitos mercados locais, né? Como é que você faz um grande mercado internacional, onde os países possam transacionar e ter o seu orçamento de carbono, né? E aí eu conseguiria, de fato, fazer um controle sobre a emissão, né, global. Né? Me parece que, mesmo com os avanços, ainda você fica muitos pontos soltos, né? E claramente esse não é uma ferramenta suficiente, né, Saulo? Não é uma ferramenta suficiente. A solução via mercado, né, para o problema é a questão da poluição ótima. Eu adoro esse nome, né? O mercado ótimo. sempre tenta Excelente. encontrar uma solução, né, para precificar ali os efeitos negativos sobre o meio ambiente. Né? Só que essa solução via mercado ela tem vários problemas. Eu vou tentar listar alguns aqui. Você já falou de alguns problemas desse mercado. O primeiro é regulatório, porque se a solução é global, a gente tem que pensar num mercado de crédito de carbono que tem uma regulação global. Né? A gente tem avanços na Europa, mas ainda, por exemplo, no Brasil, a gente não tem um mercado, né, nacional de crédito de carbono que dialogue com os outros mercados. Né? Há o interesse do governo, acredito que esse governo pode avançar nesse sentido, né? Mas ainda no Brasil essa discussão é nascente. E é muito difícil a gente falar de uma discussão nascente, uma regulação ainda a ser desenvolvida num assunto tão emergente, tão emergencial. Né? Não emergente, um assunto emergencial. Urgentíssimo. Né? Então, como compatibilizar? Né? Será que essa é a solução? Mas é uma solução com uma regulação incipiente para um assunto muito urgente. Né? Então, só da gente falar de regulação, a gente já percebe a dificuldade do mercado de crédito de carbono como a solução. O segundo ponto em relação ao mercado de crédito de carbono é a questão
dos mercados de crédito voluntário, né? Então, o mercado de crédito de carbono, boa parte é voluntário. Ou seja, não há aqui uma pressão, né, uma imposição, por parte dos estados nacionais ou organismos multilaterais para as empresas, de alguma maneira, participarem desse mercado. Né? Um mercado onde as empresas seriam compulsoriamente, né, levadas a participar. Isso deveria ser compulsório, né? Deveria ser obrigatório a empresa participar do mercado de crédito de carbono, né, sob risco de sanções, justamente porque o assunto é, de novo, emergencial. Né? Então, essa questão do mercado voluntário também é problemática, porque isso pode gerar oscilações. Né? Recentemente, houve uma queda ali na demanda, né, no mercado de crédito de carbono, uma queda no volume de negócios. E justamente no momento onde, teoricamente, deveria estar bombando esse mercado, né? Pensando aqui, mesmo na agenda de 2030. Um outro ponto que é importante falar do mercado de crédito de carbono é a questão da... Eu vou falar aqui, a gente está da picaretagem, né? Das possíveis picaretagens. Pode soltar o verbo, Solon, solta o verbo. Das possíveis picaretagens em relação aos Fraude, créditos. fraude. Fraudes, né? Então, aqueles créditos que, na verdade, são... Né, já vi, por exemplo, especulações relacionadas à utilização de terras indígenas para você gerar crédito de carbono. Então, áreas de proteção ambiental, e que, no final, isso não leva a nada, porque, assim, já são áreas de proteção ambiental. Então, não há um projeto aqui de proteção ou reflorestamento, né, evitando os efeitos do evitando o desmatamento. Então, não há projetos, de certa forma, que tem como objetivo a redução da emissão dos gases do efeito estufa, como você falou, e assim a geração, né, desses créditos. Então, quais projetos são confiáveis ou não? Há uma maior preocupação, né, uma preocupação crescente desse mercado com a qualidade dos créditos, né, mas eu acho que isso tem que, de novo, precisa avançar muito mais, né, da qualidade dos créditos. Outra coisa, né, olha só quantas coisas que eu estou listando aqui. A questão do sequestro de carbono. Né? Então, a ideia é das compensações. Né? Você compensa. Né? Com esse crédito, você está compensando a emissão. Mas será que compensa? Né? Como que eu analiso o efeito líquido? Pode ser que eu esteja superdimensionando, né, o efeito desses créditos de carbono em relação às emissões. Né? De alguma maneira, o crédito de carbono, é sempre bom falar, é uma forma de você não enfrentar o problema central, que são as emissões decorrentes da produção industrial, da produção econômica, nosso sistema capitalista de maneira geral. Né? Então, você não combate as emissões, você vai pelo outro lado, né? Que tenta sequestrar esse carbono, capturar, né? Esse carbono, sim, que é emitido, esses gases do efeito estufa que são emitidos na produção. Né? Mas como que funciona essa compensação? Então, também isso é muito incerto. Então, você tem uma série de questionamentos no mercado de crédito de carbono, né? Pensando aqui nas metas, né, ligadas à Agenda 2030 e qualquer outro tipo de compromisso, que tornam esse mercado uma solução muito fraca para um problema tão urgente. Né? E, por fim, né, o grande ponto do mercado de crédito de carbono é a questão da especulação. Né? Se esses créditos não são compensados, né, não são aposentados ali, a empresa compensa e não usa mais esses créditos, isso vira um mercado de especulação, onde você pode comprar barato, vender caro e ganhar dinheiro. Né? Então é um mercado que envolve dinheiro e também envolve, portanto, que estão muito distantes, né, da questão ambiental. Eu acho que, no fundo, essa perpassa o principal problema, na verdade, do mercado de crédito de carbono. Nós estamos falando aqui, basicamente, a ideia de que eu precisava, teoricamente falando, a suposição teórica que está por trás a poluição é um custo para a sociedade que não tem mercado, é uma externalidade negativa, né? Como a gente fala do capitalismo, na verdade, as estratégias vão de todas as formas para tentar ganhar dinheiro com esse mercado, mas nem sempre, como você está mencionando, inclusive por fraudes, né, ganhar
ganhar dinheiro significa efetivamente reduzir a poluição ou reduzir a poluição da maneira necessária. Né? A gente estava falando aqui, eu estava escutando aqui sobre os avanços da COP de Glasgow, né? Você estava mencionando os créditos voluntários, a dificuldade de compatibilizar o mercado voluntário com as exigências regulatórias sobre os países, as metas que os países assumiram. Então você tem um problema aqui de organização desse negócio que ao mesmo tempo em que os cientistas e os diplomatas discutem isso, você tem um conjunto de estratégias empresariais, de advogados que estão por trás. Como é que nós vamos criar os mecanismos aqui para ganhar dinheiro em cima disso aqui, criar condições para a gente ganhar dinheiro, né? Não é como vamos fazer para reduzir a poluição em última instância. E o resultado é o que a gente está vendo agora. Agora, me parece que a gente ignora, tentando fazer a forma desse jeito. Acho que não vai dar para a gente falar sobre transição climática hoje aqui. É um tema que tomaria mais tempo, mas... Fala em outro programa. A gente fala em outro programa, né? Mas eu acho que um dos grandes problemas é que, no fundo, nós estamos discutindo o capitalismo aqui, em última instância. Né? O que nós estamos discutindo é se o capitalismo tem condições, efetivamente, de transformar as condições de existência na velocidade que é necessária. Né? O que nós estamos exigindo, em última instância, é que essa estrutura que está montada de consumo, de produção, a riqueza acumulada em termos de capital, de propriedade das empresas, seja repensada de maneira muito rápida. Quando a gente fala de que a produção de petróleo nos países desenvolvidos deve zerar até 2034, eu estou automaticamente dizendo que uma parte expressiva dos ativos, que são a riqueza das grandes empresas petrolíferas, devem ser zerados ou devem ser desconsiderados em pouco tempo. Né? Ou o valor de mercado, o valor dessas ações. Então, o valor dessas ações estão na mão de gente que controla essas empresas, né? De fundos que tem que pagar pensões. Né? Então, nós estamos falando aqui de uma estrutura que é muito mais complicada do que simplesmente poluir mais ou poluir menos. É mudar, de certa forma, o capitalismo na forma como ele está pensado hoje. É mudar a quantidade de plástico que vai ter no carro, é mudar a quantidade de um monte de questões que estão associadas ao petróleo de forma geral ou a outros produtos. E não só aos produtos. A gente ia falar sobre transição, né? Tem um artigo que o nosso amigo Buratini escreveu recentemente na Carta Capital e mencionou isso. Né? No Brasil, uma parte significativa da nossa emissão de gases causadores não está no setor energético. Né? 2/3 dele estão no manejo da terra e na agropecuária, na forma que a gente faz isso. Né? A produção, de maneira geral, ela produz, né, ela tem como consequência, né, a produção produz é boa, hein? Mas a produção tem como consequência uma degradação energética, que a gente chama. Né? Então, os processos produtivos, o calor que é dissipado nesses processos produtivos, uma boa parte desse calor não é reciclado, não pode ser aproveitado. Né? E é isso que vai formando ali, né, vai conformando o aquecimento, aquilo que a gente chama de aquecimento global. É aquele calor dissipado que não é reaproveitável, que você pode ter várias tecnologias avançadíssimas, né, de reciclagem, de uma tentativa de diminuição da degradação ambiental, mesmo que você que seja um país, um território com consciência ambiental, né? Enfim, aquele território com tecnologias avançadíssimas e que reduza de maneira significativa a emissão de resíduos, de gases do efeito estufa, ainda assim você tem ali, né, um calor dissipado que não é reaproveitado. Por que eu estou falando isso? Porque o crescimento econômico, né, a produção, né, material de maneira geral, né, ela está relacionada com a emissão de gases do efeito estufa, com uma certa degradação que o pessoal chama energética. Né? E isso, né, isso eu estou falando de uma visão, né, uma visão de alguns estudiosos, né, sobre o tema. Né? Esses estudiosos falam o seguinte, olha, o crescimento econômico é incompatível, né, com a preservação do meio ambiente. Então, o crescimento econômico sempre vai gerar, por mais que todos tenham consciência ambiental, sempre vai gerar algum tipo de degradação ambiental. Dado isso, a gente tem que repensar, né, a produção. Né? Isso pode acontecer dentro dos marcos do capitalismo? Pode. Você tem que repensar como que você vai produzir, né, menos plástico, repensar, né, as cadeias produtivas.
ou pode acontecer fora dos marcos do sistema capitalista. Mas a gente vai ter que mudar estruturalmente, né, a produção capitalista, pensando nessa lógica, né, de que o crescimento baseado num consumo, né, desenfreado, no crescimento do consumo das famílias e dos atores econômicos, esse crescimento ele sempre andará junto com a degradação ambiental. Por mais que nós avancemos, né, no desenvolvimento de tecnologias ambientais ou tecnologias que gerem uma diminuição da degradação ambiental. Então, por que eu estou falando isso aqui? Né? Porque, de certa forma, para a gente pensar numa redução, por exemplo, das emissões do gás de efeito estufa, né, a gente tem que repensar, né, as nossas bases de produção, repensar a nossa matriz energética. Então, esse dado que eu dei da zeragem da produção até 2034, né, de petróleo e gás, é uma provocação. Né? Isso não vai acontecer, é claro que não vai acontecer, só que é só para mostrar que a gente vai ter que repensar de maneira radical, né, as bases da nossa produção material, né, para a gente conseguir, de fato, né, controlar, ainda que de maneira uma parte ali já foi embora, a gente já perdeu, uma parte é reversível, mas controlar um pouco ali o avanço do aquecimento global. Né? Eu gosto da provocação, mas ela é um retrato do tamanho, da dimensão do problema. É da dimensão do problema. E que, na minha opinião, não pode ou não tem condições de ser revertida por instrumentos de mercado. Exato. Porque os agentes que estão nessa disputa, as empresas de petróleo, vão disputar as condições de produzirem esse negócio até as suas últimas consequências, exato, inclusive fazendo força, usando a sua força política se for necessário. Então, me parece que, de novo, pode ser que a gente não faça fora dos moldes do capitalismo, mas a força do Estado Nacional ou de uma instituição multilateral, vamos dizer assim, que consiga fazer uma imposição mais rigorosa, é imperativo. Exato. E por incrível que pareça, mesmo os estados como a China, por exemplo, em que se avançou mais com a poluição ao longo dos anos 2000 em diante, no processo de desenvolvimento, me parece que talvez tenham condições de fazer isso de maneira a transição mais rápida, porque tem condições de fazer, sim, a queima de estoque de capital velho e substituí-lo de maneira planejada. Sim. Coisa que o capitalismo vai ter mais dificuldade de fazer com crises, isso. Né? Enfim. E aí, considerando isso, né, independentemente se dá para fazer nos marcos ou fora dos marcos, é uma política de Estado. A gente tem que parar de pensar aí, vamos falar do realismo, né, o que tentar ser o mais realista possível. Para a gente conseguir mudar, ainda que minimamente, né, as bases da produção capitalista, né, mudar ali, né, a matriz energética, né, mudar de maneira estrutural as cadeias produtivas, isso passa por uma política de Estado. Achar que a ação individual vai levar ou via mercado, não. Né? É uma política de Estado. Eu até vi num podcast aqui, perguntarem para um especialista, um ambientalista, o que a gente pode fazer? Ele falou, nada. Na verdade, tudo bem, a gente fazer a nossa parte, mas isso não vai mudar. As pessoas têm que ter essa consciência. O faça a sua parte é uma enganação. É o Estado, né, que tem que agir para diminuir sensivelmente o avanço do aquecimento global. E um outro ponto importante em relação a essa discussão, né, do aquecimento global, né, é que o Estado aqui, no caso, né, ele tem que agir, né, do ponto de vista multilateral. Né? Então, a ação do Estado Nacional aqui, né, não é suficiente, né, como você falou. Individualmente, da mesma forma, sim, que os indivíduos não resolvem, um Estado Nacional sozinho não resolve o problema. Exatamente. Então, um Estado Nacional sozinho não vai resolver o problema. E eu acho que a gente podia fechar a discussão só com esse último tópico, porque no fundo você levantou essa bola que tem que ser cortada. Né? No fundo, a gente tem um desafio nesse processo. Eu estava escutando o José Eli da Veiga falar sobre isso e ele é um dos especialistas. Né? E ele deu um exemplo que eu não gostei muito. Ele estava dizendo assim, nós estamos todos num barco e aí a discussão que fica é porque os países desenvolvidos fizeram os furos antes, a gente fica brigando com eles, vocês fizeram um furo, eu quero continuar furando.
a ideia do furo no barco é ruim, porque no fundo vai parecer que é só uma coisa ruim. Não, no fundo, o desenvolvimento econômico, da forma como ele foi concebido nos últimos séculos e como ele ainda funciona hoje, ele é feito com base na poluição, como você mesmo explicou aqui. Então, de certa forma, o que nós estamos discutindo é, em última instância, se estabelecemos critérios lineares de redução desse processo, nós estamos dizendo o seguinte, então todo mundo estanca o seu processo de desenvolvimento onde ele está agora. Então você tira as condições de que os países possam recuperar isso. Então isso estabeleceu uma confusão multilateral, né? Porque no fundo você tem uma disputa, que é a disputa que vai aparecer na COP do Egito, né? A última COP, que é de um fundo de compensação. E me parece que no fundo a gente vai caminhar mais em direção às compensações, né, tentando mitigar os efeitos do que combater de maneira efetiva. Mas, enfim, isso é uma visão que precisa ser confirmada ao longo da história, né, Sal? Exatamente. Eu acho que, na verdade, a discussão aqui, né, multilateral, ela coloca um problema adicional, né? No caso do Brasil, por exemplo, né, como você bem disse, a transição energética ela não é tão crucial, né, como, por exemplo, no caso dos outros países dos BRICS, onde a transição energética é uma coisa muito importante. Se você for olhar, por exemplo, eu estava vendo uns dados da matriz de energia elétrica desses países. Em todos os países dos BRICS, né, China, Índia, Rússia, África do Sul, o carvão que comanda. Predominante. É predominante nesses países. E a perspectiva é que até 2040 o carvão continue predominando. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Cai um pouquinho, vai cair vai um pouquinho. Vai cair um pouquinho, mas vai continuar predominando. Então, nesse sentido, como que a gente pode pensar num arranjo? Isso pode, inclusive, ser uma oportunidade para o Brasil, né? Uma oportunidade para o Brasil aqui, né? Captar projetos, né? Então, captar, de alguma maneira, projetos e investimentos, já que é um país que tem uma matriz de energia elétrica mais limpa. Eu acho que essa é uma aposta, inclusive, desse governo. Sim. Né, de tentar trazer o máximo de recursos possíveis externos para projetos nacionais. Eu acho que vai ser gerado muito dinheiro. Muito dinheiro. E a gente tem um potencial enorme de ganhar dinheiro com isso, o Brasil em si. Agora, se isso vai resolver o problema do aquecimento global, é outra história. É outra história. E se você quiser continuar acompanhando esse debate, que certamente vai voltar aqui. A gente tem muita coisa a ser dita, a gente vem debatendo esse tema já há alguns meses, estudando isso há alguns meses. E se você quer entender um pouco mais, mande as suas perguntas, a gente pode responder, a gente pode tentar responder as suas perguntas nos próximos Agendas Econômicas. E se você ainda não segue o Agenda Econômica nas suas redes sociais, está perdendo tempo. Né? No Instagram nós temos lá o Agenda Econômica BR, Agenda Econômica BR. Siga também os Notas Econômicas no Instagram e siga Notas Econômicas no YouTube. Em breve, como eu já prometi várias vezes, estaremos no Spotify. Eu sei que tem muita gente cobrando. Janaína, você está me cobrando. Eu vou cumprir essa promessa e vou levar para o Spotify também a nossa discussão. Fique com a gente e até breve.